Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre Riverdale, então deixa o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever. A gente vai falar do episódio 14 que aconteceu, que teve várias reviravoltas, só que a gente não entendeu muito. Tomara que a gente entenda no episódio que vai ter de Riverdale, mas ainda vai demorar um pouquinho ainda pra acontecer isso, né? Então, gente, a gente vai falar sobre o Art e a Verônica, que eles tiveram um romance muito bonito, muito gostoso de ver, né? Que os dois tiveram um romancinho, eu achei bem legal, que evoluiu muito. E aí, o que acontece? A Verônica, ela começa a beijar o Art, faz as coisas na escola e tudo mais, por conta daquilo lá que tinha acontecido com o pai dela, né? Como vocês sabem, que semana passada que teve Riverdale, ela descobriu que o pai dela tá doente, né? Ela descobriu que o pai dela tá doente. Eu acho que ele não tá doente, né? O pai dela não tá doente. Ele acha que eles só tão fingindo a aeromoça. A aeromoça ela deve estar fingindo também. A mãe da Verônica praticamente também, né? Ela deve estar fingindo também para aproximar a Verônica do Iron, né? Do Iron Lord. Então, aconteceu várias coisas. O Sr. Honey, ele encontrou um frasco de bebida no armário da Verônica. E aí o Art fala que é ele né? Que é ele que foi que pegou o frasco e deixou lá, porque ele falou assim, tantos problemas que ele já passou, né, por conta das coisas que passou, às vezes ele tem que se relaxar. E aí, ele pega e leva a culpa, e ele leva a detenção, tudo mais, né, por conta que ele sabe que ele não vai passar, que ele não vai se informar com os amigos dele, porque ele já conversou com o Sr. Honey, e o Sr. Honey falou assim que não tem como, porque as vagas já acabou e ele queria participar junto com os colegas dele, mas o Sr. Honey não deixou. Esse Sr. Honey, eu não tô indo com a cara dele, não. Alguma coisa ele tem a esconder, certeza. Mas vamos pra parte que a aeromoça tenta enganar a Sherry, né? Tenta enganar a Sherry e também a Toni, né? Ela tenta enganar elas, mas ela não consegue, porque a Sherry e a Toni já sabem que é a aeromoça tá de peruca, e aí ela pega e marca um encontro, fala assim que ela vai estar lá e o nome dela é Rosa. E aí ela começa a dançar com as meninas e tudo mais, só que daí ela não sabe que a Verônica vai lá e tá lá. Quando ela fala assim, a Verônica fala pra preparar a suíte, né? E aí ela prepara, e aí ela prepara e tudo mais. E quando a Sherry e a Toni acendem a luz, a Verônica tá sentada em cima da cama, falando assim, aeromoça, você tá aqui, você querendo descobrir o negócio dos bordos, né, do rum, né, que a Sherry tá junto, né, que a Sherry tá junto com a Verônica, desculpa, gente. E aí, o que acontece? Que acontece uma briga e tudo mais. E aí, também tem o Art também, querendo vender a Andrews Construções, né? E querendo ficar só com a academia, né? Com o centro comunitário para cuidar das crianças. E aí, ele pega e pergunta, pra que ele vai perguntar pro Iron Lord? Porque o Iron Lord tá interessado. Eu tenho certeza que alguma coisa ele vai querer armar, né? Certeza absoluta. E aí o Art não consegue vender, aí ele deixa o Sr. Kelly cuidando, né, e tudo mais. Mas vamos para a parte mais interessante da série que aconteceu. Que aconteceu reviravolta que né, engasguei agora. Também é que aconteceu que a Betty, né, tá passando por um problema maior. Desculpa, gente, barulho. Tá passando por um problema maior, né? Ela e o Jug, né? E aí, o que acontece? O Brad, ele pega e ameaça a Betty. Ameaça a Betty, não, ameaça o Jug. Ameaça o Jug. E aí, ele ameaça, fala assim que ele vai entregar a fita. Ele vai mostrar pra todo mundo a fita. Ele vai mostrar da Betty e eles pegando e namorando no quarto e tudo mais. E ele fala assim, se você não sair da escola, eu vou pegar e vou mostrar pra todo mundo essa fita. E aí, o Jug, ele fala assim que ele não tem medo,
E ele falou assim que não machuca ele. Mas ele falou assim, vai machucar sua loirinha, ele fala, né? E ele ameaça e tudo mais. Aí o senhor do bom, ele tenta pegar e falar assim, ó, a gente descobriu aqui, né, que tem algum aluno que roubou a história dos irmãos Bert, né, do livro que o Coisa tá escrevendo, né, o livro que ele tá escrevendo, e aí ele fala assim que ele descobriu, né, que alguém roubou, e ele pega e fala assim, ele fala já direto pro... A gente, desculpa. Aí ele fala direto, né, pra ele, fala assim que ele, senhor Jones, você pegou e fez isso, roubou e tal. E aí ele fala assim, não, ele fala, quem foi que acusou? Daí ele fala assim, aposto que foi o Brad. Daí o Jonathan fala que não foi, que foi ele mesmo próprio. E todo mundo tá reunido. E eu tenho certeza que isso aí é um plano do Jug pra derrubar o Senhor do Bom. Porque eu tenho certeza que a dona deve estar junto com ele, né? Certeza que deve estar junto com os dois lá, né? Os dois armando pra derrubar o Senhor do Bom. Porque ele sempre ganha e nunca ninguém ganha. E a dona deve estar... Ela deve estar sendo abusada pelo Senhor do Bom, e só que ela cansou disso, né? Certeza. E aí acontece uma festa que eles comemoram lá, né? Eu vou deixar a fotinha dos de Riverdale pra vocês. E aí mostra, acontece aquela festinha, né? Que eles comemoram lá, né? As coisas, eles comemoram, bem esquisito o nome lá. Aí eles comemoram, aí acontece uma festinha, blá, 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 aí na festa, aí acontece isso na festa, da festinha, que eles falam assim que vai ter uma festinha e tudo mais. E aí o Senhor do Bom fala assim que o Senhor do Bom fala, né, pro Jug que ele tá fora da Penas e Caveira, né? E aí ele fala que tá fora e tudo mais. E aí, gente, a Beth e o Jug, eles tentam descobrir alguma coisa, e aí eles vai lá na gaveta e descobre que ele tava escrevendo sobre o do caso do Jason, né? Que ele falou assim, que o Senhor do Bom falou que era um assassinato demais pra apanhar no livro e tudo mais. Só que daí ele descobre e tudo mais, ele vai confrontar o Senhor do Bom, né? E aí, gente, eu tenho certeza que por isso que o Sr. Chip deve ter se jogado da janela, né? Por conta de acontecido um monte de coisa na escola. E o Senhor do Bom deve ter pressionado o Sr. Chip e tudo mais. O Sr. Chip, né? E aí, o que acontece que ele fala assim, ou você sai da escola, ou você quer que mancha você na escola inteira, né? Na escola inteira, você quer que o seu nome fique manchado dos Jones, né? E aí o pai dele tá lá e a Beth também. Daí ele fala assim, tá bom, eu saio, e ele sai. Aí o Brad, ele convida ele pra ir na festa. Acontece tudo nessa festa, né? Que a dona, ela conversa com a Beth e fala assim que ela foi ver a Ed Never, né, na prisão, e fala assim que ela sabe da palavrinha que machuca as pessoas. Só que daí a Beth fala assim, a tangerina não funciona mais comigo. Só que essa palavra a gente não sabe o que é, qual é a palavra que a Ed Never falou, né, e ela falou, mas eu tenho certeza que deve ser algum plano do Jug com a dona, né? Porque tipo assim, se fosse com o Brad ele não ia ficar pegando e ponhando a Beth em contra a parede, né? E tudo mais, fica falando assim que ela conseguiu o que ela queria. Depois eu vou pegar e vou gravar sobre a promo, tá? Que eu vou falar pra vocês. E aí, gente, o que acontece? Acontece essas coisas assim, que eu acho que, tipo assim, eu acho que eles não... Que o Iron Lord, ele não tá doente, tá? Ele não tá doente. Certeza que não deve ser uma armação. E também acho que e daí acontece assim que eu acho assim que os dois, eles estão tramando, né? A aeromoça e a mãe da Verônica também. Aí, o que acontece, gente?
Aí o que acontece? Aparece aquele negócio da fogueira, né? Que lembra que teve no episódio antes, que teve no episódio da terceira temporada que teve, né? Que apareceu da fogueira e tudo mais, eles queimando as roupas. Praticamente eu acho que assim que eles vão tentar esconder o corpo do Jug. Por isso que o nome do episódio vai ser Como é se livrar de um assassinato, né? E aí a Beth, ela fala assim que ela tenta esquecer o Jug, igual eu falei pra vocês naquele outro vídeo que eu gravei, né? Eu acho que assim, tipo assim, ela e o Art vai se aproximar muito, né? Só que eu acho assim que esse plano é muito arriscado se o Jug tá fazendo isso, porque eu acho que vai prejudicar o relacionamento dos dois depois. Certeza, porque a Beth, ela vai ficar muito furiosa com ele. Eu acho que também, por isso que o avô dele deve ter saído da Stonewall, né? Porque como ele estava escrevendo o livro dele, aí depois aconteceu essas coisas, né? Como aconteceu essas coisas deles ter pegado, acho que também deve ter ameaçado o vô dele, por isso que ele deve ter saído da Stonewall, né? Certeza que ele deve ter saído da Stonewall por causa disso, né? Ele tava quase conseguindo, só que daí deu tudo errado, igual o Jug, ele tava quase conseguindo e deu tudo errado pra ele, né? Deu tudo errado mesmo, ameaçou ele e tudo mais, e ele deixou de mão, né? Ele deixou de mão. Então eu acho que a minha teoria... Ai, gente, desculpa, porque às vezes o cachorro fica latindo aqui. Eu acho que, assim, a minha teoria, eu acho que é um plano, com certeza, para derrubar o Senhor do Bom. Todos da escola estão humor, porque ele vai escrever o que o Jug estava escrevendo, né? Porque o Senhor do Bom falou que ele só tinha até sexta-feira para conseguir escrever tudo do livro, né? E aí ele pegou e falou assim que ele ia conseguir, ele tava conseguindo mesmo. E aí ele viu que ele ia conseguir e ameaçou, né, ele. E daí os colegas da Stonewall, né, do Jug, eles vão escrever, né, colega entre aspas, né, vai escrever e tudo mais. E aí que acontece que nessa floresta a dona fala essas coisas. E aí que acontece que o Brad também tava lá, né, ele tá lá e o Jug, ele pega e põe aquela máscara de coelho, né? Tem uma faca na mão e tudo mais. E aí que acontece que a Beth, ela tá na floresta também e ela tá com uma pedra na mão. Eu acho que é um plano, certeza. E aí que acontece que a Verônica e o Art, ele encontra, fala assim: "Nossa, Beth, o que aconteceu? Você matou o Jug, o que aconteceu? Ele tá morto", né? Eu acho que, tipo assim, é tudo um plano, só que eles não sabem, e nem a Beth sabe, só a dona e o Jug. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentar, compartilhar e se inscrever no canal, beleza? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.